você precisa voltar naquela tela do Google App, tá certo? Volta lá na primeira tela e pega o link. Aqui em cima do lado direito vai ter um botão de login. E aí o que é que vai acontecer? Você coloca o nome do seu domínio e diz o que você quer fazer. No caso, a última opção aqui é gerenciamento do domínio. Então você coloca seu domínio, coloca gerenciamento do domínio, clica em ir e ele mais uma vez vai abrir para você o painel administrativo, tá? Mostrando aqui no caso, você já é dono do domínio, mas por enquanto o e-mail está inativo. Quando ele confirmar a propriedade, aí ele ativa o e-mail e sua conta de e-mail passa a funcionar. Sempre que você está dentro do painel administrativo, aqui em cima do lado direito está escrito caixa de entrada. Então quando você clicar aqui em caixa de entrada, você vai para o painel da sua caixa postal, né, onde você vai poder verificar todos os seus e-mails sem nenhuma dificuldade, ok? Então o primeiro passo, confirmar a propriedade do domínio, depois ativar o e-mail. Depois que estiver ativo, você vem aqui em caixa de entrada no canto superior direito e você tem acesso às suas mensagens de e-mail, ok? Como é que você vai fazer para criar novos e-mails? Então, dentro do painel principal, aqui em cima do lado esquerdo, tem o menu organização de usuários, tá? Então, eu tenho um usuário criado, que seria aí o exemplo da Rafael Barbosa, contato, @acesse ofertas. E você tem aqui em cima um botão criar novo usuário. Quando você clica em criar novo usuário, o Google mostra um pop-up, uma janela a mais, que pergunta qual é o nome do usuário, sobrenome, qual é o endereço de e-mail. Então poderia ser nome, Felipe, sobrenome, Lapa. Endereço de e-mail, felipe.lapa, e o seu domínio. Ou Felipe Lapa, seu domínio. Ou apenas Felipe, seu domínio, tá? Ele mostra uma senha padrão, mas ele permite que você também defina a sua própria senha. E você tem direito aí a fazer 50 contas de e-mail dentro do Google de forma gratuita. Se precisar de mais conta do que as 50, você precisa contratar o serviço profissional do Google para você ter aí acesso a mais recursos, tá certo? Feitas essas configurações, você vai poder utilizar aí o seu domínio próprio para mandar mensagem do seu site, da sua loja ou do seu clube de compras. Se a gente for ver dentro do clube de compras como configurar esse e-mail, tá certo? As configurações ficam no menu administrativo na parte de newsletter, tá? Tem lá configurar e-mail de newsletter. O usuário seria, por exemplo, contato@seudominio.com.br, desde que você tenha criado o e-mail contato, né? Senão você vai usar outro nome. A senha que você criou para essa conta de e-mail. Apesar de ser o usuário seudominio.com.br, o seu endereço de SMTP é do Gmail. Então você vai usar smtp.gmail.com, independente do domínio que você está usando. Por que essa informação? Porque você está usando os servidores do Google para enviar e-mail. Então o servidor que envia e-mail é o smtp.gmail.com. O Google pede para a porta ser configurada com o número 465 e você precisa usar a criptografia, tá certo? Feito essas configurações, o Google vai passar a utilizar a tua conta do Google, o Clube de Compras vai usar a tua conta do Google com o domínio próprio para enviar os e-mails. No entanto, se você fizer todas as configurações do Google corretamente, fizer as configurações aqui do Clube de Compras corretamente e seu e-mail continuar com problema, provavelmente é porque você não criou os e-mails. Como é que você faz para criar o e-mail? Dentro do setor administrativo, em temas, tem lá a opção templates de e-mail, tá certo? Quando você escolher template de e-mail, você tem 4 opções de e-mail. Você tem o e-mail de cadastro, o e-mail de status de pagamento, o e-mail de recuperar senha e o e-mail de convite. O e-mail de cadastro é, sempre que alguém se cadastra no teu clube, ele recebe uma mensagem de boas-vindas. O de status de pagamento é, quando eu faço uma compra, a princípio vai ficar aguardando aprovação. Depois que for confirmado, vai sair pagamento aprovado. Se for cancelado, vai chegar para ele pagamento cancelado. Com relação a recuperar a senha, caso o usuário perca a senha dele, ele pode ir no teu clube e pedir para recuperar a senha.
E o e-mail do convite é a opção que tem de a pessoa convidar outro usuário para fazer parte do teu clube e ele vai receber esse e-mail de convite, tá? O Moisés daqui de Recife está pedindo para fazer uma pergunta no chat. Eu vou pedir que ele faça a pergunta no chat para que a gente possa responder e tirar a dúvida dele. Vamos lá. Enquanto o Moisés elabora a pergunta, a gente vai dando continuidade. Então percebam que o cadastro de e-mail está vazio. O que é que você vai digitar para que esse e-mail funcione? Em cima aqui tem um botão ajuda. Se você clicar nesse botão ajuda, você vai ver todas as instruções para poder preencher de forma correta o seu template de e-mail. Então no e-mail de cadastro, você pode usar algumas variáveis, que seria o nome do usuário, o login do usuário e a senha do usuário. Para que isso? Vamos dar um exemplo. Está aqui embaixo. Bem-vindo usuário. Aí está o nome do usuário. Então apareceria para você aí. Bem-vindo Moisés Silva. Bem-vindo Felipe Lapa. Bem-vindo fulano de tal. Tá certo? A sua senha é... Aí ele colocou jogo da velha, senha underline usuário, jogo da velha. Automaticamente o sistema vai no banco de dados, tá certo? Pega essa informação da senha e preenche aqui. E aí você pode preencher outro texto, cordialmente, equipe do clube exemplo, tá certo? Então você pode usar essas três variáveis para criar o teu e-mail de cadastro. O Moisés está perguntando se tem limite para enviar e-mail, tá? No serviço gratuito. Hoje o Gmail limita até 500 e-mails por dia, mas isso pode variar a qualquer momento, tá? O que eu aconselho é, se você precisar enviar realmente newsletter, muitos e-mails, que você possa contratar um servidor de e-mail, tá certo? Mas de forma razoável, se for mandar aí 200, 300 e-mails, o Google pode te atender sem nenhum problema, tá certo? A partir disso, eu acho que vale a pena contratar um serviço realmente de e-mail marketing, ok? Então você pode criar um e-mail de cadastro, você pode criar um e-mail diferente para o status do pagamento, ok? Que esse e-mail do status do pagamento seria para quê? Seria para o usuário saber lá como é que está o pagamento. Então você poderia dizer, olá fulano, o atual status do seu pagamento é ... e usar a variável do status de pagamento. Então estaria lá, o seu atual pagamento é em análise, o seu atual status é aprovado, o seu atual status é cancelado, tá certo? Cordialmente, equipe, clube tal, ou cordialmente, suporte ao cliente do clube tal. Então o texto você pode elaborar como você desejar, tá certo? Seria o e-mail de status. Uma outra opção é você poder criar um e-mail para recuperar senha. Então você tem essas variáveis de senha, usuário e nome do usuário. Qual é a diferença do nome do usuário para o login? O login é o e-mail dele. O nome do usuário é o nome que ele se cadastrou. E você também pode criar o e-mail de convite. Olá fulano, né? O Moisés está chamando você para participar do clube de compras. Tá certo? Então você cria esses templates de e-mail para que seu clube possa fazer. Então você vê na ajuda como é, chega aqui nessa caixa, preenche, coloca negrito, itálico, muda a cor da fonte, faz como desejar, usa as variáveis e se as configurações estiverem corretas, nós garantimos que seus e-mails serão disparados sem nenhum problema. Dessa forma, gente, nós conseguimos aí no dia de hoje falar então sobre configuração do domínio próprio, né, dentro do Google para você usar os e-mails. Então, como criar uma conta no Google App, como confirmar a propriedade do domínio, como ativar os e-mails, né, como criar novas contas e como utilizar essas contas dentro do clube de compras, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar através de e-mail nosso suporte, através do faleconosco@copertec.com.br. Você pode, dentro do horário das 9 às 18, no seu administrativo, acessar o chat online e tirar dúvida com nossa equipe de suporte. Você pode rever esse vídeo e outros vídeos de treinamento dentro do ead.ecopertec.com.br. Você pode ter acesso ao YouTube, né, no nosso canal da Ecopertec, e participar de nossas conferências na quinta-feira, essas datas sendo sempre publicadas aí através da newsletter e dos blogs.
Alguma dúvida que vocês queiram fazer sobre o assunto aí que a gente planou hoje, que a gente abordou? Algum questionamento? Algo que não tenha ficado claro? Que a gente possa ajudar vocês? Ninguém tem nenhuma pergunta? Será que vocês estão me ouvindo? Vamos falar pelo chat aqui. Vocês me ouvem bem? O Júnior aí tá falando que foi bom o treinamento, desconto de primeira, beleza. Alguma pergunta, Júnior, que você queira fazer? Normalmente você manda aí vários e-mails para mim, eu busco sempre responder sempre que posso, junto com a nossa equipe de suporte, tá ok? Qualquer dúvida que você tiver, pode continuar mandando e-mail, procura o suporte, procura a gente para a gente poder te ajudar. Bossuet aqui está falando que por enquanto sem dúvidas. Os demais participantes têm alguma dúvida? O Joel está falando que não conseguiu escutar nada. Então talvez o problema do Joel tenha sido na caixa de som, alguma forma lá. Eu vou deixar meu e-mail disponível para ele, explicar para ele que no caso aí esse treinamento vai estar disponível para ele poder rever, tá certo? O Raul está falando que o treinamento foi bom. O Davi também. Moisés aí está falando que está me ajudando com o Joel aí, falando que ele deve estar com um problema no áudio. Então beleza, gente. Uma frase que eu usei no treinamento passado e que eu acho muito boa, que cai muito bem para esse treinamento de hoje, é a frase do Ayrton Senna. Um grande exemplo aí, né? No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou faz uma coisa bem feita ou não faz. E nessas configurações de e-mail, cai muito bem com essa frase. Porque se você fizer algo errado, o mínimo que seja, ele não vai funcionar. Então não adianta errar na configuração do Google e querer configurar dentro do clube de compras ou configurar o template de e-mail. Não vai adiantar você configurar certo no Google, esquecer de fazer o template de e-mail. Então tudo tem que funcionar, você precisa fazer realmente aí, né, passo a passo, com muito cuidado, ler as instruções, qualquer dúvida procurar no nosso suporte e se todas as configurações estiverem corretas, ok? Ele vai estar funcionando e tenho certeza que seus e-mails serão enviados. O Júnior está perguntando se o Google não vai caracterizar como spam se você enviar para muitas pessoas. Júnior, a princípio não. Porque se você estiver enviando para pessoas autorizadas, pessoas que realmente você quer enviar informação e que aceitam receber essa informação, o Google vai entender como disparo de e-mail. A partir do momento que essas pessoas começarem a denunciar você como envio de spam, aí sim o Google pode te colocar numa lista negra e entender que você está fazendo utilização de servidores dele para disparar spam, tá? Então até para evitar isso, ele já previne que você só mande 500 e-mails por dia, né? E se tratando de spam de modo geral, seria um volume bem maior que as pessoas estão interessadas. Então o Google vai deixar tu enviar essas mensagens sem problema. No entanto, se você enviar para as pessoas sem autorização e essas pessoas te marcarem como um envio de spam na internet, provavelmente sim você vai cair na lista de spam do Google, tá? O Bossuet está perguntando se o treinamento de hoje vai estar disponível na parte online. Sim, vai estar disponível na parte online, tá ok, Bossuet? Então daqui a hoje, quinta-feira, no máximo até segunda-feira vai estar disponível no nosso EAD. O Raul está perguntando se isso não seria um risco. Mesmo você enviando através de um servidor contratado, profissional no envio de e-mail, sei lá, um servidor local web, da própria UOL, qualquer um que seja, se você estiver mandando 10 e-mails por dia, 10 pessoas estiverem marcando que é um spam, você pode da mesma forma cair na lista de e-mail, tá? Na lista de spam. Então, não seria pelo servidor, seria mais pela questão de para quem você está enviando. Porque se você enviar para 500 pessoas do Google que estão lendo a mensagem sem nenhum problema, enviar para 500 pessoas da local web que estão lendo sem problema, não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se você enviar do Google e todo mundo marcar que é spam, se você enviar da UOL, da local web, todo mundo marcar que é spam, vai dar problema do mesmo jeito. Independente de onde está saindo,
Se as pessoas não tiverem a fim de receber e te denunciar, você vai cair no spam, tá? E não é interessante enviar e-mail para quem não quer, né? Essa é a grande verdade, né? Ok? Esclarecido para vocês? Gente, então a gente finaliza mais um treinamento aí nosso online sobre a tecnologia da Coopertec e assuntos que possam colaborar. Próximo treinamento semana que vem, a princípio vai ser sobre a loja virtual. Então vamos começar a fazer uma série de treinamentos aí sobre nossa tecnologia SMB, para que a gente possa atender a demanda de todos os cooperados. Sugestões de vocês são sempre bem-vindas, então mandem e-mail com as perguntas, com as dúvidas, com títulos que vocês gostariam que fosse abordado nos treinamentos online, para que a gente possa estar preparando todo um conteúdo e atender a necessidade de todos vocês. Fico muito feliz em mais uma vez poder participar, poder ajudar todos vocês, colaborar com o sucesso de vocês. Estou sempre à disposição por que precisar. Nossa equipe está aí disposta a realmente colaborar para que possamos ter cada dia uma tecnologia, cada dia possamos ter mais informações, tá certo? Vamos agora então nos saudar, nos cumprimentar. Sucesso a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios e espero mais uma vez ter ajudado. Um abraço a todos, muito sucesso!